Fonte Segura, um podcast do movimento Transformers. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fonte Segura. No episódio de hoje vamos falar-vos sobre a educação artística ao serviço da reabilitação dos jovens e queremos relembrar que o Fonte Segura é um podcast informativo onde trazemos conteúdo que esperemos de uma forma leve e apelativa que vai fazer e ajudar com que participemos todos de uma forma mais responsável e mais ativa na nossa sociedade. Hoje vamos então analisar o artigo Jovens até aos 18 anos presos em 2023 com o número mais elevado da última década. Este título está um bocado confuso. Não é jovens presos no ano 2023, é jovens na cadeia no ano 2023. Então, em 2023, 56 jovens entre os 16 e os 18 anos estavam na cadeia. O número de jovens tem vindo a crescer e em 2023 o número de jovens a cumprir pena de prisão efetiva foi o maior dos últimos 10 anos. Algumas das causas apontadas são os jovens reprimiram a raiva em tempo de pandemia de Covid-19 e agora expressa-se de forma mais agressiva, mas também, como estes miúdos por norma vêm de percursos hósteis, em trajetórias de vida marcadas por traumas, stress tóxico e ausência de experiência de calor e afeto. Outra das causas apontadas por uma professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra é o aproveitamento por parte de adultos para miúdos destes estarem em redes de roubo e de tráfico. É importante, e diga-se, como disse a professora, é importante olhar para o sofrimento dos jovens e deixar de se pôr o ónus no comportamento antissocial e sim no sofrimento em que estes jovens sentem para reagir desta forma. Connosco temos Pedro Lima. Como não somos experts neste assunto, e em nenhum na verdade, e queremos torná-lo mais claro aqui para as populações jovens, queremos ouvi-lo pela voz de quem realmente sabe o que é trabalhar neste contexto e por isso trouxemos um guest. Pedro, sabemos de fonte segura que tens um superpoder. Quer-nos dizer qual é? Posso tentar dizer qual é o meu superpoder. Na verdade não reconheço nenhum superpoder naquilo que eu faço, mas pensando de uma forma um bocadinho mais comunitária, porque isso é uma valência muito importante do meu trabalho, que é criativo, portanto eu escrevo música, mas na verdade eu sinto que acabo por escrever guiões para que outras pessoas possam revelar os seus superpoderes. Ou seja, eu escrevo partituras, eu componho música, eu ponho ideias no papel e passo muito tempo a pensar sobre elas, mas na verdade diria que 99% das vezes quem as executa são outras pessoas, outros músicos, cantores, orquestras, e são essas pessoas que para mim são os super-heróis por conseguirem levar a cabo ideias que eles não tiveram, mas que tiveram a capacidade ao longo do processo de acreditar e de albergar essas ideias também como sendo deles, neste caso dos intérpretes. Ok, então se tivesses que ser, se calhar era assim tipo o homem invisível. Eu acho que sim, é isso que eu sou. Eu sou homem invisível. Eu passo muito tempo a trabalhar sozinho e isso é uma coisa que eu valorizo muito no meu trabalho. E tudo isto se resume a um momento em que eu chego com um projeto em que estive a trabalhar 6 meses, a um ensaio, onde muita gente está a olhar para mim e muita gente tem perguntas para me fazer. Portanto, é um sintoma de exposição muito grande. Mas eu, francamente, também me sinto muito bem nisso, porque depois de tanto tempo sozinho, é ótimo poder ter partilha social e perceber que, em última análise, as minhas ideias, por muito incríveis que possam ser, e eu não estou a dizer que são, só se materializam no momento em que as outras pessoas também começam a acreditar nelas. E essa vertente do meu trabalho é, se calhar, aquela que eu mais gosto. É quando chego a uma sala de ensaios e há pessoas que têm perguntas sobre uma coisa que se está a tornar real. E, portanto, eu acho que sou o homem invisível, sim. Queríamos que nos falasses da tua participação no projeto Traction, através do qual surgiu esta ideia de criar uma ópera que juntasse músicos profissionais, cantores profissionais, a orquestra da Gulbenkian, reclusos e a restante comunidade prisional jovem de Líria. Foi um prazer imenso participar nesse projeto e foi absolutamente transformador para mim, que nunca tinha feito nada semelhante, ainda que ao longo do meu percurso eu já tenho feito alguns trabalhos de colaboração mais na ótica comunitária, se quisermos, ou seja, com agrupamentos, sei lá, ranchos folclóricos ou coros amadores, mas nunca tinha trabalhado com reclusos que efetivamente estão numa situação de privação da liberdade invariável. E foi muito curioso porque nessa altura, quando nós começamos a trabalhar neste projeto, é importante dizer que eu fui um de 3 compositores, houve outros 2, o Nuno da Rocha e o Francisco Fontes, que para além de serem 2 compositores extraordinários, são super amigos. E foi uma coincidência termos chegado até àquele ponto juntos, porque houve um casting, houve uma série de entrevistas e depois acabamos os 3, mas foi uma coincidência feliz. E na altura, estávamos em 2020, e portanto tinha acabado de acontecer ou de começar o Covid e a pandemia em Portugal.
E portanto nós estávamos, ainda que numa situação absolutamente privilegiada, numa ótica também privada da liberdade, ou seja, nós não podíamos sair de casa, nós simplesmente comunicávamos por Skypes e por telefonemas, e das primeiras saídas que eu tive e dos primeiros acontecimentos importantes nesse projeto em 2020 foi, na verdade, quando nós saímos para entrar na prisão, onde encontramos um grupo de jovens que estava constantemente nesse registro. E, portanto, isso foi uma ignição muito, muito interessante nesta questão da forma como nós lidamos com o tempo e com a privação da liberdade. Mas, na verdade, para falar sobre esse projeto também é importante falar que isto foi a terceira edição, eles já tinham feito duas anteriores. Tinham feito uma primeira, penso que em 2016 ou 2015, e outra em 2018 ou 2019, mas essas duas óperas que eles fizeram com a prisão tinham sido, ou seja, foram óperas que foram escritas pelo Mozart, portanto no século XVIII, óperas antigas que já existiam e que foram feitas no mesmo modelo que a nossa, mas sem a parte da criação musical. Portanto, nós fizemos uma criação original ao longo de 2 anos, de 2020 até 2022, e que culminou nessa apresentação pública na Fundação Carlos de Gulbenkian e também dentro da prisão em Leiria. No artigo, trazem-nos aqui dados relativamente aos índices criminais entre a comunidade jovem, que muito nos preocupam. Como é que tu achas que a música e os talentos, de uma maneira geral, podem ajudar os jovens nestes desafios com que são confrontados? Ou até a própria sociedade a lidar. Sem dúvida, eu não tenho uma resposta absoluta sobre o assunto, mas tenho algumas teorias. E uma das coisas que eu percebi quando estive na prisão durante estes 2 anos, de forma mais ou menos pontual, a fazer estes trabalhos colaborativos, ou seja, foi um work in progress com estes jovens, e eu percebi que antes de podermos olhar para aqueles que foram os crimes que porventura levaram estes jovens a estarem lá, há um contexto. E esse contexto é onde nasce o problema, ou seja, eu vejo o crime como uma consequência de uma realidade que já está danificada numa série de dimensões. E na verdade eu acho que a arte e a música pode ser preponderante no sentido de criar novos objetivos, criar motivações e ao mesmo tempo trazer a quem se encontra em situações desfavorecidas quase que um novo léxico para que as pessoas se possam exprimir de outra forma. E voltando à questão do contexto e à questão do problema, o crime não é mais do que uma vertente de um léxico em que eles manifestam o que quer que seja, a raiva, a opressão, situações familiares absolutamente inconcebíveis, e portanto o crime surge como uma manifestação deste primeiro contexto. Se nós pegarmos nesta equação, mas em vez de pegarmos no crime como um momento de catarse e pegamos, por exemplo, sei lá, em cantar numa ópera, em tocar um instrumento, em fazer parte da concepção de um poema, do que quer que seja, uma manifestação artística, nós provavelmente vamos criar uma via alternativa para que estes jovens possam expressar-se de outra forma. Portanto, eles conhecem X palavras, conhecem X ações, e nós introduzimos uma nova, que é esta. E eu acho que esta questão da arte e da música também, como eu falava no início, a propósito da minha profissão e desta lógica comunitária, social, que acaba por já existir no meio da música. Quer dizer, se eu for para uma orquestra, eu tenho de trabalhar em concordância com as pessoas e elas têm de trabalhar em concordância comigo para podermos chegar a um objetivo comum, ainda que possam haver divergências durante esse processo. E então eu acho que mesmo nessa ótica pode ser ótimo para estes jovens, no caso, por exemplo, destes jovens que trabalharam connosco na prisão, nesta ópera, para situarem-se num objetivo comum, que é fazer esta apresentação desta ópera. E isto é uma coisa importante, e eles ao longo do processo vão perceber que isto é importante e que eles podem ter uma responsabilidade mais pequena do que X ou Y, mas que não deixa de ser importante e preponderante para que este processo possa acontecer. E eu acho que nesta questão também de haver um trabalho que depois leva a uma recompensa que eles próprios nunca sentiram, tipo estar num palco com uma Fundação Carlos de Gulbenkian com a plateia absolutamente cheia a aplaudir de pé aquilo que eles acabaram de fazer, aí eu acho que é uma bandeira de esperança, no sentido de, isto recompensa, quando eu trabalho em prol de alguma coisa e quando me integro na comunidade para fazer isto,
Acho que há qualquer coisa muito especial aí. Eu acho que é nesse sentido que a música, a resposta longa para uma resposta se calhar que poderia ser mais simples, mas é nesse sentido que a música e que a arte se tornar transformadora nestes contextos. Até porque acaba por criar um sentimento de pertença nas próprias crianças e jovens que se calhar nunca tiveram até essa altura. Sem dúvida. E eu queria perguntar-te se tu achas que, mesmo do olhar da sociedade, achas que olham para estes jovens de uma maneira mais humanizada quando eles estão inseridos nestes contextos? Porque acho que temos muita tendência de olhar para as pessoas que estão e jovens que estão na prisão como desviantes e criminosos. Se achas que cria um sentimento de humanidade em quem está a ver, ou seja, no resto da sociedade? Eu acredito que sim. Eu não acredito que seja um fenómeno que fique, por assim dizer... ou seja, não é garantido que toda a gente pense dessa forma. Eu lembro-me que numa destas edições, eu não estava lá neste momento, mas penso que foi na segunda ópera que eles fizeram de Mozart. Estava na Fundação Carlos Gulbenkian, que estava cheia de pessoas muito importantes, estava cheia com as famílias destes jovens reclusos, bem, com uma comunidade muito diversificada. E eu lembro-me que uma das mães de um dos presos subiu ao palco na altura, porque a meio do espetáculo era suposto que isso acontecesse, ela tinha de fazer uma intervenção, eu não me lembro muito bem do contexto, mas eu lembro-me dela dizer qualquer coisa do género como eu sei que vocês estão todos aí sentados só para verem os presos aqui no palco. E eu, reconhecendo o que é que ela quer dizer com isto, eu noto que muitas vezes neste tipo de projetos há um certo fetiche com o facto de nós vermos estes miúdos que vêm aqui, que de repente eles estão presos, mas estão num palco, e há aqui qualquer coisa que eu reconheço que aconteceu em todos os projetos, particularmente naquele que nós criamos, quando compusemos a música, e portanto isso é um lado se calhar um bocadinho mais obscuro que também existe. Em muitos outros casos, que eu acredito que são a maioria, eu acho que há as pessoas que se sentam lá e que de facto veem miúdos, jovens, a fazerem parte de um objeto artístico genuinamente grandioso. E eu acho que é aí que depois acabamos por nivelar o preconceito. Ou seja, o palco de si acho que tem essa magia, de quando as pessoas chegam lá, é quase que uma espécie de um purgatório unitário, em que nós nos tornamos todos iguais, tipo, o que tem valor é o que nós vamos fazer, é o que nós vamos dizer, é o que nós vamos criar, não há backstory que importa para este momento de agora. E eu acho que o facto de pôr jovens que têm passados absolutamente traumáticos e que por consequência disso também, não estou a dizer que são todos, mas que muitos por consequência disso acabaram por cometer crimes absolutamente errados e que não o deveriam ter feito, põe-nos quase que numa tela em branco para poderem criar algo novo nesse momento. Eu acho que as pessoas conseguem aceder a isso de outra forma e eu acho que a ópera também é particularmente preponderante nesse sentido, porque é um género fictício, as pessoas estão a cantar, seria estranho se eu respondesse às vossas perguntas a cantar, certo? E eu acho que esta ficção leva o estado de crença logo para outro sítio, onde a realidade já não é tão importante. Eu acho que ao excluirmos tudo isto, de repente entramos numa lógica de metacompreensão um bocadinho diferente, em que estamos a perceber qual é que é o espírito destes jovens e não o que é que eles fizeram, porque é que estão aqui. Eu acho que isso é bonito e foi uma coisa que eu senti ao longo do projeto. Boa, e também no seguimento disso, e só respondes se quiseres, mas gostávamos de saber se tens alguma história em particular que tenha marcado no sentido de, visto que o papel da ópera e desta educação artística em determinado jovem fez uma grande diferença no seu processo de reabilitação. Eu penso que sim. Eu não me lembro de nenhuma história em específico, mas lembro-me de várias conversas que fui tendo com alguns destes reclusos ao longo do processo. E como é que foi conhecê-los no início e perceber, sei lá, eu não perguntava nada, mas muitos tinham a necessidade de me dizer, quase que justificando porque é que estavam ali, porque é que tinham sido presos. E havia uma certa expectativa de vida. E foi também muito interessante perceber como essa se transformou ao longo do processo, ou seja, como o facto de começarem a ter aulas de canto todas as semanas, de começarem a perceber que era uma condicionante do projeto, ou seja, para eles poderem fazer parte dos ensaios que levavam até à apresentação pública na Gulbenkian ou dentro da prisão, eles tinham de ter um comportamento adequado, sob pena de, se não tivessem, podiam ser castigados e ficavam vedados desta possibilidade. E, portanto, eu acho que até neste sentido de responsabilidade, de fazer parte de alguma coisa que, como dizia há pouco, uma coisa que é maior do que eles
eles são uma parte ativa neste projeto e é importante que eles estejam presentes. E eu acho que por aí, neste caso em específico, também foi transformador e fui acompanhando alguns casos e alguns destes rapazes com quem eu ainda falo hoje e que já saíram da prisão e que continuam a lembrar este momento como um dos momentos mais felizes da vida deles. Na consequência, provavelmente, um dos momentos mais tristes da vida deles, que foi quando foram presos com 16, 17, 18 ou 19 ou 20 anos, o que quer que seja. Portanto, são miúdos. E eu acho que por aí reconheço uma transformação assim bem impactante. Boa. E agora queríamos saber da tua perspectiva, não é? Que acabaste por estar aqui dentro deste meio. Que desafios é que tu sentes que ainda existem quando tentamos incluir a educação artística, por exemplo, em escolas ou na educação de sítios mais desfavorecidos, que se calhar poderiam beneficiar deste sentimento de pertença e de uma coisa maior do que eles? Eu acho que há muita coisa a jogar contra. E eu estou a falar deste projeto de ópera na prisão. E para falar deste projeto de ópera na prisão eu tenho que falar da SAMP, que é a Sociedade Musical dos Pousos, na região de Leiria, que tem um núcleo de pessoas absolutamente inacreditável e que só por causa dessas pessoas que conseguem ver aquilo que ninguém vê é que este projeto acontece. E eu percebo, e agora tendo feito parte deste projeto, o quão difícil é levar a cabo uma coisa assim. Porque eles estão a jogar contra uma série de pessoas, de instituições, de burocracias, de regras pré-estabelecidas que alguém que queira ter um trabalho das 9 às 5 então nunca vai fazer isto, porque isto são problemas que vão para casa, são assuntos que muitas vezes batem na parede e voltam para trás e batem na parede, é mesmo complexo e portanto aproveito também a tua pergunta só para fazer esta menção muito especial, porque na verdade este projeto só acontece por causa deles. E eu acho que esse é precisamente o desafio, é um desafio institucional que se traduz nas pessoas que muitas vezes não têm a vontade porque não reconhecem a importância neste tipo de projetos. E eu acho que isso vai dar um pouco à estrutura débil da cultura no nosso país. Ou seja, não há ninguém. Há uma grande percentagem de pessoas que não acredita neste fenómeno, ou que pelo menos não consegue vislumbrar a importância que isto pode ter na vida de uma pessoa normal, quanto mais de uma pessoa que está presa. Porque é que esta pessoa tem direito a isto? Eu fartei-me de ouvir isto ao longo do processo criativo, tipo, de questionarem o porquê destes miúdos terem direito a um projeto assim, terem direito a estar... Isto é muito mais do que um direito, isto é uma oportunidade deles se transformarem, isto é uma via que pode fazer toda a diferença na vida deles. E eu acho que, enquanto sociedade, nós não estamos ainda muito capacitados para reconhecer a valência nesta dimensão artística, nesta dimensão imaterial, que pode efetivamente transformar. E eu acho que esse é o grande desafio. Porque é um grande desafio eu chegar à beira de algumas pessoas que são próximas do meu círculo e dizer-lhes que, olha, tu tens de pagar um bilhete para ir ver um espetáculo. E isso é estranho na cabeça das pessoas, porque elas não percebem o que é que estão a pagar, o que é que isso vai mexer com elas. E eu acho que por aí fora, subindo as escadas todas desta pirâmide, isto vai dar às instituições e à falta de crença que as pessoas têm neste tipo de projetos. E passamos por algumas situações ao longo desta ópera em específico que acho que retratam precisamente aquilo que eu estou a dizer, sem entrar em detalhes, mas houve muitas situações que acho que, não havendo este espírito de crença, este espírito de luta, noutro contexto qualquer, as pessoas muito mais facilmente diriam, ok, então eu não vou fazer nada, porque é muito mais fácil e não tenho que ter todos os problemas que tenho ao tentar fazer isto. Eu acho que é um bocado por aí. Ao mesmo tempo, são estas pessoas que depois se sentam na plateia e que reconhecem o quão magnífico é ver um projeto assim, mas isto começa na base, não é? O palco é só um sintoma de um projeto que começou muito antes disso e acho que é importante reconhecermos tudo isso. E ainda bem que tocas nesse tema, porque para os mais céticos e para as pessoas que ainda, como tu dizes, se calhar ainda não reconhecem o valor neste tipo de intervenção, gostavas de dar algumas sugestões, porque é um bocadinho pretencioso dar conselhos, por exemplo, de coisas que nós podemos ver ou pesquisar para além do projeto Traction, que inspire-nos um bocadinho a mudar aqui a perspectiva sobre a utilização da educação artística na reabilitação e noutros contextos? Sem dúvida, eu acho que felizmente há muitos projetos um pouco por todo o mundo
Em Portugal há uma orquestra incrível, que é a Orquestra Geração, que tem feito um trabalho também neste sentido de trabalhar com jovens que possam passar por dificuldades de qualquer tipo, e muitas vezes a Orquestra Geração, até se calhar um pouco por oposição a este projeto que falo do Traction e da ópera, acaba quase que por ser uma medida preventiva, no sentido de pegarem miúdos pequenos e pôr um instrumento nas mãos deles e perceber o que é que acontece a partir daí, com o devido acompanhamento, mas um bocado aquela ideia do Lexi, que eles começam a expressar-se de outra forma, começam a ter outras valências. E pronto, claro, a orquestra e a comunidade El Sistema da Venezuela, que foi pioneira neste tipo de processos e que ainda hoje é um corpo ativo muito importante no regime opressivo da Venezuela e tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido também. Para as pessoas poderem ver algo pertinente e contemporâneo e super atual, há um mini documentário que foi recentemente galardoado nos Oscars, em 2024, e que se chama The Last Repair Shop, a última loja de reparação, e é um documentário que se foca em 4 lojas de instrumentos em Los Angeles, nos Estados Unidos, e são lojas que fazem arranjos de instrumentos, ou seja, em Portugal nós temos os luthiers, que são pessoas que trabalham com os instrumentos, com reparação, manutenção, portanto é a mesma coisa lá, só que estas 4 lojas têm uma parceria direta com escolas artísticas de cariz mais ou menos social. E portanto é uma história muito pequena, o documentário tem cerca de 30 minutos, onde assistimos a cerca de 4 ou 5 décadas de existência e percebemos o quão importante estas instituições foram na criação de condições para que jovens músicos, jovens artistas tivessem a possibilidade de se formar na vida artística ou de se formar na via humana, de uma forma mais lata. E um dos realizadores, que se chama Chris Bowers, que também é compositor e também participou na banda sonora deste documentário, fez, a propósito da cerimónia dos Oscars, uma intervenção muito bonita, que acaba por resumir um bocado o espírito de todos estes projetos, que é a função da educação musical, num sentido mais lato, não é apenas formar músicos incríveis, é também formar seres humanos incríveis. E eu acho que esta é uma verdade assim um pouco absoluta para tudo aquilo que é a formação musical, e eu tive o privilégio de começar a estudar música quando tinha 6 anos e portanto todo o meu trajeto, ao longo do meu trajeto tive também a oportunidade de contemplar a minha realidade privilegiada por ter acesso a esta arte numa idade tão nova como os 6 anos, e eu penso que mesmo nestes projetos sociais como a Ópera na Prisão pressupõe exatamente isso, ou seja, a última ideia não é que saiam dali músicos, se isso acontecer, incrível, e celebremos também essa possibilidade, mas muito mais do que isso é poder transformar o espírito das pessoas para que se possam tornar melhores pessoas mais sensíveis à realidade do mundo, à realidade do outro, e mais esperançadas num futuro melhor. Boa! Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Obrigado eu. Fechamos assim com esta mensagem de esperança aqui deste lado. Espero que vos toque a todos. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez. Esperamos ver-vos nos próximos episódios. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de acompanhar tudo pelos canais habituais de Spotify, Apple Podcasts e também através da nossa newsletter. Beijinho! Beijinho!